Olá, hoje vamos dar orientações a respeito do desfraude, esse que é um marco do desenvolvimento. É um momento muito importante tanto para a criança quanto para toda a família. O desfraude, ele ocorre geralmente em torno dos 2 anos de idade, mas é importante verificar se a criança possui alguns pré-requisitos necessários para essa habilidade. São eles: primeiramente, identificar, se incomodar com a fralda suja. A criança comunica de alguma forma, falando ou apontando, levando a mão na fralda, ou possui algum tipo de sinal, balançando as pernas, cruzando as pernas. Ela para o que ela está fazendo para procurar um local específico da casa na hora de fazer o xixi, na hora de fazer o cocô, mesmo que na fralda. É importante verificar também se a criança já possui a habilidade de discriminar, de identificar o nome dos objetos, além de atender alguns comandos simples, como entra, sai, abre, fecha, acende a luz, apaga a luz. E o mais importante, verificar se a criança consegue ficar com a fralda seca por aproximadamente 1 hora. E como saber o intervalo que a criança permanece com a fralda seca? Bom, durante 1 semana você vai fazer a análise registrando quanto tempo ela fez xixi e fez cocô. Por isso você vai deixar ela sem fralda durante o dia, sem precisar levá-la ao banheiro, e toda vez que ela fizer, você vai anotar o horário. Com isso, você vai ter a média do intervalo que ela faz xixi e a frequência também que faz o cocô. Se você preferir deixar ela de fralda, confira pelo menos de 30 em 30 minutos, e trocando por uma fralda seca toda vez que ela fizer o xixi ou o cocô. Mesmo que tenha feito muito pouco, é importante trocar para que você perceba quando tiver alguma alteração. Tendo verificado que a criança possui a maioria desses pré-requisitos, a gente começa trabalhando o banheiro. É importante que o banheiro seja um local seguro e agradável para a criança. Por isso, a gente vai eliminar todos os estímulos que possam ser aversivos. A gente sabe que tem muitas crianças com alterações sensoriais, né? Então, por isso, a gente vai verificar se o barulho da descarga não é um forte incômodo. Às vezes, a iluminação muito forte acaba atrapalhando a permanência da criança no banheiro. Os odores, os aromatizadores de banheiro, os aromatizadores de vaso. É muito importante verificar também se isso não é um estímulo aversivo para a criança. É importante colocar adesivos, elementos do universo, daquilo que a criança gosta, para que ela sinta-se à vontade de estar ali no banheiro. E muito importante também adquirir um redutor de vaso, né, para diminuir o tamanho do orifício, fazer com que a criança se sente de uma forma mais segura e confortável, bem como um banco para apoiar os pés. Dessa forma ela fica mais segura, mais confortável e favorece também na hora da evacuação, porque quando as nossas pernas estão levantadas, como se estivéssemos agachados, é a posição anatômica de maior facilidade para que a gente faça o cocô. A próxima etapa é treinar a criança a ficar sentada no vaso. Mesmo os meninos, a gente começa o treino de xixi sentado para já favorecer tanto o xixi quanto o cocô, porque no começo eles não vão discriminar a diferença dos dois. E depois de já alcançar, né, esse desfraude, é muito mais fácil fazer a transição para o xixi de pé. Então a gente vai treinar esse ficar sentado no vaso pelo menos 3 vezes durante o dia, mesmo que de fralda ainda, de roupa, sempre disponibilizando um brinquedo, um objeto, até mesmo um celular, para a criança ficar o maior tempo possível até chegar no tempo de 5 minutos. Todo esse preparo vai ser muito importante para que o desfraude seja feito de uma forma mais tranquila e natural. Dessa forma, a gente inicia o desfraude diurno. Então, você vai deixar a criança sem fralda durante o dia e vai levá-la ao banheiro de acordo com o intervalo que foi analisado, que ela permanece seca. Então, sempre vai usar frases exclamativas para chamar a criança para ir no banheiro, porque quando a gente, por exemplo, fala vamos ao banheiro, às vezes a criança vai sopor, porque você está dando uma opção para ela. Então, você leva ela no banheiro nesses intervalos e continuar registrando todas as vezes que ela foi levada e fez xixi, todas as vezes que ela foi levada e não fez xixi, ou cocô também, né? E todas as vezes que ela fizer fora do vaso. Com isso, com esse registro, a gente vai conseguir perceber quanto tempo ela está segurando, se esse intervalo pode ser aumentado, se esse intervalo vai ter que ser diminuído, até que a gente chegue aí um tempo de 2 horas, mais ou menos, de retenção. Ou a criança tem a iniciativa de ir ao banheiro quando sente vontade. Esse processo todo, ele é muito variável.
Tem crianças que com 1 mês, 2 meses já alcançam esse desfraude e depois ele só vai aumentando esse intervalo, e tem outras que vão levar mais tempo. Por isso é muito importante a persistência da família, da escola, de todos os terapeutas envolvidos também. E todas as vezes que essa criança for levada no vaso e conseguir fazer o xixi e o cocô, é muito importante que ela seja reforçada, né, com um objeto, com um brinquedo ou com uma bala, algo que ela goste muito. Esse reforçador é o que vai acelerar o processo de aprendizado, é o que vai trazer a motivação de ela querer fazer no vaso e não no chão ou em outro local que ela está acostumada. É muito importante também, de todas as vezes que ela fizer o xixi fora do vaso, que sujar a roupa, que sujar o sofá, sujar o chão, é muito importante que ela não seja punida, que ela não seja repreendida e também não seja consolada. Porque muitas vezes a criança percebe que ao fazer isso ela recebe algum tipo de atenção. Em relação às fezes, é muito importante, assim como o registro de mãos, avaliar a frequência que a criança faz cocô. Se é mais de uma vez por dia, se é todo dia, se é de 2 em 2 dias, e também a consistência das fezes. Porque se ela tiver alguma alteração digestiva, isso precisa ser tratado, com o auxílio de um médico e também de nutricionistas quando for necessário. Porque às vezes ela precisa de uma alteração na medicação, uma alteração na dieta. Como o cocô às vezes não obedece um intervalo padronizado, como o xixi, é importante estar muito atento aos sinais que a criança emite. Porque muitas vezes ela interrompe aquilo que ela está fazendo, ela fica quietinha, ela se agacha. Então esse é o momento, independente do intervalo, de levá-la ao banheiro para fazer o cocô. Já o desfraude noturno, ele deve ser feito depois da criança já ter conquistado o desfraude durante o dia. Para isso, é importante diminuir a ingesta de água durante a noite e levar a criança no banheiro imediatamente antes de dormir. Algumas vão precisar ser levadas também durante a noite, e isso se ela não tiver problemas com o sono. Se ela permanecer acordar com a fralda seca durante 1 semana, aí você já pode começar a tirar a fralda durante a noite. E quando precisar sair de casa, a dica que eu dou é que leve a criança para fazer xixi imediatamente antes de sair de casa e assim que chegar ao destino, se estiver dentro do intervalo que ela aguenta ficar. Agora, eu quero reforçar os pontos importantes para o sucesso do desfraude. O primeiro deles é a fidelidade na hora de fazer os registros. É através dessa análise que a gente vai pautar as nossas decisões. Outro ponto muito importante é a consistência. É que a criança, a partir do momento que iniciar o desfraude, permaneça sem fralda todos os dias, não colocando a fralda em algum momento por conveniência. Outro ponto importante é não forçar a permanência da criança no vaso, nem no banheiro. Por isso é muito importante variar os objetos escolhidos e sempre analisar a força desses reforçadores, utilizando os mais potentes para os momentos de acerto, lembrando também de não dar atenção aos erros. É importante usar também roupas que sejam de fácil manuseio, para conseguir tirar e colocar de uma forma mais tranquila. E por último, conte com o apoio de todos os familiares, da escola e principalmente dos terapeutas. O psicólogo e o terapeuta ocupacional poderão ajudar bastante, principalmente nos casos mais difíceis. Se tiverem alguma dúvida, precisar de alguma orientação, conte conosco, porque juntos somos a mais.